Olá, pastora Lívia, boa noite, a paz do Senhor. Tudo bem, pastora? Boa noite, glória a Deus, louvado seja Deus. Espera mais uns minutinhos, né? Para me dar início, que o Senhor quer falar conosco. A paz do Senhor. Sempre saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Porque minha me esperou. Fonte da vida que me encontrou. Glória a Deus. Pensa uma pessoa que não gosta de fazer live, sou eu, viu, pastora? Não gosto. Eita, Jesus. Bom, vou dar um início aqui com uma oração. Enquanto as pessoas vão entrando, eu vou orando. Amanda. A paz do Senhor, Amanda. Tudo bem? Que Jesus abençoe. Alexandrina. Alexandre Dinda. Boa noite a todos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vou estar dando uns minutinhos para esperar mais algumas pessoas entrarem. Para estar dando início a essa live. Oi, Delvan. A paz do Senhor. Boa noite, Delvan. A paz do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Em nome de Jesus. Compartilha aí a live. Vão compartilhando aí para alcançar mais pessoas. Que o Senhor venha tocar em corações. Oi, pastora. Pastora Lu. A paz do Senhor, pastora. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pastor Mauro. Paz do Senhor, pastor Mauro, nosso pastor, entrou na live, glória a Deus. Café com palavra, Yara, que Deus abençoe a Yara. Irmã Diná, paz do Senhor, boa noite a todos. Shalom, amada. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vou estar esperando um pouquinho aqui, uns segundinhos, vou estar dando início à oração aqui. Que o Senhor venha falar aos nossos corações o que Ele colocou ao meu coração esta madrugada. Eu vou estar aqui falando. Amém? Eu não sou muito boa de live, gente. Eu não gosto muito de vídeo, de gravar vídeo. Eu não gosto muito, não. Mas vai dar certo. A paz, Yara. Você tá bem, Yara? Vocês estão todo mundo bem? Patrícia. Boa noite, Patrícia. Glória a Deus. Que bom, né, pastora? Lucimeire, que a senhora está bem, graças a Deus. Amém, pastora Lívia. Tem que ser, né?
Eu orei muito hoje, o dia todo, eu orei muito, pedindo a Deus, falou assim, quebra esse gelo de eu gravar, né? Eu não sou muito, assim, boa de gravar live, essas coisas, mas a paz, Laís, que Deus vai abençoar grandemente, amada. Então, assim, Deus tocou fortemente ao meu coração e logo, logo vocês vão entender o que o Senhor quer nos dizer. Então, para começar, para não ficar muito estendida a live, vamos estar orando em nome de Jesus. Obrigada, pastora. Amém. Creio que o Pai, sim, vai se orgulhar bastante. Amém? Soberano Deus, Pai amado, é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Estou aqui, Senhor, porque eu sei que foi o Senhor que colocou algo em meu coração e o Senhor confirmou novamente esta madrugada. Então, Pai amado, estou aqui para fazer somente o Teu querer, a Tua vontade, Pai. O Senhor fala, Senhor, na Tua palavra que temos que levar o Teu Evangelho, meu Pai. E hoje é uma forma que eu sei que eu vou estar levando o Evangelho do Senhor. Que é um testemunho sobre a minha vida, Pai, que eu sei que vai alcançar pessoas que assim como eu tive presa no mundo, Pai, o Senhor me resgatou. Eu sei que muitas pessoas vão ser resgatadas em nome de Jesus. Então eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, alcançar corações, que o Senhor venha sondar os corações, os nossos corações, para somente, Pai, ouvir somente a Tua voz. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer presente na vida, meu Pai, de cada um que vai estar aqui, meu Pai, ouvindo, meu Pai, esta live, vendo essa live em nome de Jesus. Que o seu nome seja louvado, seja glorificado, seja exaltado através da minha vida. Que o Senhor cresça e que eu diminua e que eu nunca venha, meu Pai, me exaltar, porque o único que tem que ser do alto, que tem que ser exaltado é o Senhor. Nós somos simplesmente seres humanos falhos, pecadores que estamos nos redimindo, buscando a santificação. Então, papai querido, que o Senhor cresça e que eu diminua. Que o Senhor venha usar, meu Pai, a minha boca, assim como o Senhor usou a boca de Jeremias, que ele era apenas um menino, não sabia falar, mas o Senhor usou a boca dele para falar com o teu povo. Então eu te peço em nome de Jesus, Pai amado, que o Senhor venha falar aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, irmãs, a todos, na madrugada de domingo, neste domingo, dia 1º, eu acordei de madrugada e fui orar. E aí eu sonhei, na verdade, primeiro eu sonhei, depois eu acordei e fui orar. Eu sonhei que eu estava numa igreja e eu estava contando meu testemunho. E nessa igreja eu vi até o irmão Delvan, o Luan, que são os filhos da irmã Diná. Ele estava na igreja, tinha vários jovens nessa igreja. De repente, eles saíram, mas eles voltaram para ouvir o testemunho. E aí eu acordei no domingo de manhã pensando, o que será que o Senhor quer dizer comigo, né, através desse sonho? E aí eu passei o dia fora, eu fui almoçar fora. Aí à noite eu cheguei na casa de uma irmã daqui da igreja. A gente fomos jantar na casa dela. E foi lá que tudo começou, né? Eu vi uma jovem lá que não cabe eu falar o nome, né? Não estou autorizada ainda para estar citando o nome da pessoa, né? E aí eu não sei, alguma coisa nela me despertou. Eu fiquei olhando para ela e de repente eu estava conversando com a irmã aqui da igreja, irmã Marta. A gente estava falando sobre louvores na igreja, sobre coreografia, tocar pandeiro, né? E essa jovem falou que ela tocava pandeiro na igreja dela, né? E aí eu fiquei olhando para ela e assim, e eu falando, Senhor, você quer que eu fale o quê com essa moça? Aí de repente eu peguei e conversei com ela e perguntei, há quanto tempo você está afastada? Oi, cantora Ellen, desculpa, Ellen. É que eu fico nervosa, gente. Negócio de live não gosto muito não, mas vai dar certo. Então, aí eu perguntei para ela assim,
Ela falou assim, eu tô afastada, mas eu vou voltar. Aí depois a gente pegou e ficou no lugar reservado, nós duas conversando. Aí eu perguntei para ela, quanto tempo você está afastada dos caminhos do Senhor? Aí ela falou assim, mais ou menos uns 8 anos. Então eu falei para ela assim, eu fiquei 15 anos da minha vida afastada dos caminhos do Senhor. Então assim, foi 15 anos da minha vida assim, para mim que eu perdi. E uma pessoa falou que quando a gente sai da presença do Senhor, quando a gente sai da igreja e vai conviver no mundo, o Senhor ele se afasta da gente. Gente, é a pior mentira. É a pior mentira. Não é o Senhor que se afasta da gente. Somos nós que se afastamos de Deus. Somos nós que se afastamos de Deus. E aí, por eu ouvir isso, eu não orava mais, eu não falava com o Senhor, porque eu tinha vergonha. Porque quando você está no mundo, praticando as coisas do mundo, no mundo, você está pecando. E o pecado Deus não se agrada do pecado. Então eu tinha vergonha, né? E aí, então eu não falava com Deus. E aí, quando foi um dia, eu não estava mais aguentando viver no mundo. E meu coração queimando, e eu peguei, não, eu não vou aguentar mais, vou ter que falar com meu pai. Eu falei, Senhor, eu sei que eu tô errada, mas eu não tô dando conta de voltar, e eu preciso voltar. E aí, eu fui fazendo essa oração, e eu falei, Senhor, e se eu voltar, eu prometo pro Senhor, que se o Senhor me ajudar a voltar, eu nunca mais saio da tua presença. Eu nunca mais saio da tua casa. Esse foi um desejo que eu tinha dentro do meu coração. E eu falei para Deus que eu não sairia. Poderia acontecer o que acontecesse, eu não sairia da presença do Senhor. E aí, ontem eu conversando com essa jovem, ela pegou e falou que ela saiu da igreja por causa que algo dentro da igreja o feriu. Algo dentro da igreja a machucou. E aí eu pensando, né, assim, gente, a igreja é um lugar que é para as pessoas serem curadas, serem transformadas, serem libertadas, não serem feridas, machucadas. E aí eu falei, Senhor, como é que eu vou falar para essa menina? Como é que eu vou conversar com ela? Como é que eu vou falar para ela? Foi quando eu falei para ela assim, sim, tem várias igrejas realmente que hoje está uma vergonha, né? Muitas pessoas estão machucando, tem muitos líderes que estão machucando pessoas, isso é verdade, mas é nós que temos que buscar a nossa salvação. Quem está fazendo alguma coisa errada nas igrejas, isso é a própria pessoa com o Senhor, porque naquele grande dia o Senhor vai falar, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, né? Então, assim, que na própria palavra fala que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E eu falei para ela que nem todo crente vai herdar a salvação. Mas nós temos que ser diferente. Nós temos que ir para a casa do Pai e não somente olhar para a direita e nem para a esquerda, e somente olhar para Deus, olhar para Jesus Cristo, porque é Jesus que vai. Jesus, ele pagou um preço pela nossa vida. É Ele que vai nos libertar de todo o mal, de todo o pecado. E aí, eu li aqui que em Colossenses 1 fala assim, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. E quem foi esse que nos resgatou? Foi Deus, para que a gente venha reinar com Jesus Cristo na glória. Para que nós venhamos reinar com o Pai na glória. Nós temos que parar de dar ouvido para o inimigo. Ele sempre vai ficar acusando a gente do nosso pecado. A gente pecou, mas aqui fala assim, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele pagou um preço na cruz, ele já levou todas as nossas dores, ele já levou todos os nossos pecados.
Aí o inimigo fica falando, não, não volta para a igreja não, porque você tá no vício, você tá fazendo isso, não, não volta não. É igual aquela mulher samaritana. Jesus teve um encontro lindo com a mulher samaritana. Aquela mulher estava com sede de mudança, aquela mulher ela estava com sede de transformação. E ela falou, Senhor, então me dá desta água que é viva, e a água viva é Jesus Cristo. E aquela mulher samaritana, ela permitiu que Jesus transformasse a vida dela. Foi isso que aconteceu na minha vida. Primeiro, ele chama. Primeiro, o Senhor, ele vai te chamar. Depois, a transformação, ela vai mudando conforme o Espírito Santo vai falando com a gente. Quem me conhece sabe. Eu era uma mulher ignorante demais. Brigona, briguenta. Sabe, de tanto que eu apanhei na minha vida, eu não esperava as pessoas falar, eu já atacava as pessoas primeiro. E nós temos que ter cuidado com o que a gente fala, sabe por quê? Porque palavras malditas são sementes que brotam nos corações das pessoas. Eu lancei muitas palavras, eu machuquei, pelo fato de eu ter sido muito machucada, eu machuquei muitas pessoas, eu feri muitas pessoas. E nós não estamos na hora de ferir, nós estamos na hora de abraçar, de acolher, de cuidar essas pessoas. E não criticar, você está no mundo, você vai para o inferno. Não, até quem está dentro da igreja, se ele não tomar cuidado, não levar uma vida de santidade, ele vai para o inferno também. Quem somos nós para julgar? Jesus, ele não julgou. Aquela mulher samaritana que teve 5, na verdade 6 maridos, o Senhor ainda falou, o sexto não é seu. Nós não temos vergonha, nós não temos que ter vergonha dos que aconteceu na nossa vida. O que aconteceu ficou lá no passado. Nós temos que entender que é o Senhor que está na nossa vida agora, que é Ele que vai nos transformar. Então, quando eu vi essa jovem falando assim, que ela tinha vontade de voltar, mas ela não tinha força para voltar, eu falei, você vai voltar em nome de Jesus. Eu vi um brilho lindo nela. Ela tem uma sede de voltar para os caminhos do Senhor. Eu pude ver esse brilho nela. Ela tem uma vontade. Mas o inimigo, ele faz o quê? Quando a gente está no mundo, ele fica nos aprisionando. Ele fica colocando a gente acusações. Não, o Senhor não te aceita do jeito que você tá, não. Mas o Senhor, ele fala, vem do jeito que você tá, com traumas, com vícios, com pecado, porque é eu que vou te transformar quando você querer. Quando você querer. É o que está acontecendo na minha vida. Há 3 anos eu estou vivendo. Você vê, há 6 anos eu voltei para os caminhos do Senhor, em 2019. E há 3 anos eu estou tentando ser curada de traumas, de feridas emocionais do passado que foi causado na minha vida. Há 3 anos. Então a nossa cura, ela vai ser contínua, vai ser todos os dias. Você tem que buscar essa cura e não deixar o acusador, que é Satanás, te acusar. O Senhor, ele está todos os dias, em Apocalipse 3:20, ele fala que Jesus está à porta batendo para entrar aonde? É no nosso coração. Ele não é invasivo, Jesus, ele não é invasivo. Ele não vai entrar na sua casa se você não abrir a porta. Ele não vai entrar. E nós estamos precisando nos posicionar, nos levantar, nos curar, nos sarar para ajudar outras pessoas, que através da nossa vida a gente vai ajudar outras pessoas. Mas primeiro é em nós, depois é através de nós. Nós temos que cuidar. Jesus, ele andou com todo tipo de pessoas. Ele andou. Jesus, ele não discriminou ninguém. Jesus, ele sentou à mesa com um homem que ia trair ele. Ele não apontou. Vai ser Judas que vai me trair. Ele não apontou. Jesus, ele não aponta ninguém. Por que nós temos que apontar as pessoas? Eu peço muito perdão para Deus pelo fato de eu ter ficado 15 anos fora da presença dele. Mas eu peço muito perdão para Deus e para as pessoas que um dia eu machuquei com as minhas palavras, com as minhas atitudes, porque isso dói. Sabe por que dói? Porque eu passei pelas mesmas coisas.
Eu chegava em lugares, as pessoas me tratavam mal, me tratavam com a cara ruim. Eu chegava em casa e começava a chorar. Deus falou, se você fez do mesmo jeito, então a colheita vai vir. O que que nós estamos plantando na vida das pessoas? O que que nós estamos plantando? E quando foi nessa madrugada de segunda-feira, eu acordei, fui orar, perdi o sono. E o Senhor tocou no meu coração. Você vai gravar uma live falando como é que foi. Porque tem tantas pessoas no mundo querendo voltar, mas não dá conta porque pensa que o Senhor não ama elas. E o Senhor te ama sim. O Senhor nos ama sim, porque nós somos criação dele. Nós somos filhos amados do Senhor. E ele quer te tirar do vício, sim. Mas para ele te tirar, eu não dou conta, você não vai dar conta se você viver nas trevas, que é no mundo das trevas, onde o inimigo já habita. Porque o mundo já é do maligno. Em 1 João 5,19 diz, sabeis que o mundo já é do maligno. Nós estamos aqui neste mundo de passagem. Mas não é porque a gente está aqui no mundo, nós temos que conviver com as coisas ruins do mundo, com as iguarias de Satanás, não. Não temos que viver desse jeito. Nós temos que ser diferente. Nós somos cartas lidas na vida de alguém. Pessoas vão olhar para nós. Então assim, eu já sou curada, Não, nós não somos. Nós temos que buscar a cura, nós temos que buscar a nossa libertação. Amém, amém, glória a Deus, pastor Ricardo, glória a Deus, Mendanha, Deus abençoe. Maria Carla, ei Maria, tudo bem? Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, eu falei para essa menina que uma coisa que me impedia muito de voltar para os caminhos do Senhor, primeiro era isso, o pecado, né? As práticas do pecado. E porque as pessoas falavam que Deus se afastava da gente. E outra coisa, porque eu era viciada nas coisas do mundo. Eu não tinha vício com bebida, com cigarro, com droga, não, graças a Deus. Mas eu tinha um vício que era forró. Eu falei, eu não vou para a igreja não, porque eu não vou poder dançar. Filho, mas quando o Senhor, ele começa a queimar no seu coração, filho, não tem forró, não tem álcool, não tem cigarro, não tem vício que permaneça na nossa vida. Quando a gente pede para ele nos ajudar. Quando a gente fala, Senhor, eu não dou conta, mas eu preciso. Então, não espera Jesus voltar, porque Jesus, ele volta todos os dias. Todos os dias ele está voltando para alguém. Ele vai vir de uma maneira para todos. Ele vai arrebatar uma igreja, mas todos os dias o Senhor está vindo para alguém. Todos os dias. E aí, como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa vida? Eu estou buscando todos os dias uma cura, uma libertação, porque a gente temos que ser liberto de muitas coisas. Do ego que a gente pensa que não tem, da inveja que a gente pensa que não tem, da fofoca que a gente pensa que não fofoca, da mentira que a gente pensa que não mente. Então nós temos que ser libertos disso. Para quê? Para que a gente possa receber os frutos do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Os frutos. Quando eu vi uma passagem, eu fui até no culto das pérolas, lá na igreja da pastora Vera, que tá a pastora Lívia aí também, a pastora Meire. Nesse dia, eu pude perceber que se Jesus voltasse naquele dia para mim, eu ia para o inferno. Que frutos que eu tinha. Se você ira, você não tem frutos da mansidão. Se você não ama o próximo, que amor que você tem? Sendo que o amor é um dos frutos. E aí eu fui analisando a pastora, eu chamo ela de pastora, nem sei se ela é pastora, a cantora Ellen, que foi uma pregação tremenda que ela pregou lá nesse dia. Então, assim, você tem que pegar a palavra do Senhor não é só ouvir a palavra do Senhor, mas você tem que colocar ela dentro do seu coração e praticar a palavra. E aí, no outro dia, eu comecei a pensar, eita,
Eu já começo a ser quando eu começo a ficar nervosa, eita, eu não posso irar, não posso pecar, eu tenho que ter o domínio próprio. E pensa numa coisa que é difícil, é o domínio próprio. E quando você pede o seu domínio próprio, Senhor, eu quero ser uma mulher sábia, Ele vai colocar situações para saber se você vai dar conta de lidar. Para saber se você vai dar conta de lidar. Não adianta só você pedir sabedoria, se Deus vai te dar a situação e você vai pegar e chutar o balde. Não vai adiantar. Não vai adiantar. É igual eu estava conversando com uma pessoa, eu vi que tem muitas pessoas que elas, tá certo, nós temos que dedicar a nossa vida a Deus, à igreja, sim, mas o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Se nós não honrar o nosso marido, os maridos não honrar suas mulheres, não adianta você ir para a igreja, honrar a casa de papai não, que ele não vai receber não. O nosso ministério primeiro é na nossa casa. Será que os nossos vizinhos estão ouvindo a gente gritar com os nossos filhos, xingar, espragrejar os nossos filhos? Chega lá na igreja, amém, glória a Deus, aleluia. Não, Deus não está recebendo isso não, irmãos. Nós estamos na era de mudança, de transformação. E uma coisa que eu peço muito para Deus é que Deus limpa de dentro de mim toda a sujeira que eu coloquei. Porque a gente pensa que a gente está na casa de papai e a gente está limpa, a gente não está não, irmãos. É mágoas que a gente carrega, são mágoas que a gente vai acarretando dentro do nosso coração. E uma coisa que eu falo assim, nós temos que ser humildes para pedir para Deus, Senhor, eu coloquei a sujeira, mas eu não dou conta de tirar sozinha. Eu sei que eu fui errada, eu coloquei a mágoa, o ressentimento, a inveja, o ego, tudo de ruim, os vícios, os meus traumas acima do Senhor, as minhas emoções acima do Senhor, eu coloquei tudo dentro de mim. Então eu te peço em nome de Jesus, eu não dou conta de tirar. Porque a gente é uma luta constante que a gente também vive. Assim como as pessoas estão no mundo lutando para entrar para a presença do Senhor, a gente temos que lutar para ficar dentro da presença do Senhor, dentro da igreja. Então não é fácil. Mas nós temos que limpar a casa. Quando você limpa dentro, por fora vai sendo transformado. Aleluia. Eu peço muito para Deus essa transformação. Eu fui muito egoísta quando eu estava no mundo, porque Jesus foi o único que olhou para mim, que olhou para você, que olhou para nós e falou: eu quero você do jeito que você tá. Eu quero você do jeito que você tá, porque eu vou te ajudar a sarar suas feridas. Sim, pastora, florescer é o que eu mais quero na minha vida. Eu não quero ser mais aquela mulher que lançou palavras malditas, que germinou sementes de corações de pessoas. A semente que nós temos que germinar na vida das pessoas é isso aqui, ó. É a palavra de Deus. É isso aqui que nós temos que germinar na vida das pessoas. Mas para a palavra do Senhor germinar, primeiro nós temos que querer. Depois nós temos que limpar. Como é que o Senhor vai habitar num coração sujo? Não, Ele quer nos ajudar a limpar. Ele quer nos ajudar a limpar. Hoje eu dou conta de falar. Eu não tive uma infância muito assim, né? Cresci numa família muito assim. Não tive assim um lugar fixo para conviver. Eu culpei muito a minha mãe. Eu culpei muito meu pai por não ter me dado o que eu queria. Atenção, amor, carinho. Eu culpei muito eles. Mas um dia uma pessoa falou bem assim: a sua mãe te deu o que ela recebeu. Eu falei: minha mãe então foi muito humilhada também. Foi rejeitada, minha mãe. Então hoje eu agradeço. Hoje minha mãe não está mais entre nós, mas hoje eu agradeço a Deus pela mãe que Ele me deu. Mas o Senhor, Ele falou fortemente no meu coração: antes mesmo de você nascer, eu já tinha te escolhido. O Senhor, Ele já me escolheu e Ele escolheu você. Temos que parar com essa dependência de depender de pessoas. Quando nós dependemos de Deus, é lindo, é o que está acontecendo na minha vida hoje. Eu era muito carente,
Por isso que eu tive vários relacionamentos, porque eu procurava em um homem um pai, eu procurava no homem carências. Não, hoje a minha vida, minha dependência, eu não tô falando que eu tô, mas eu tô buscando em Deus, no Deus Altíssimo, que Jesus pagou um preço, é nele que eu tô buscando minha dependência. Que se eu buscar minha dependência em pessoas, eu vou me frustrar, porque as pessoas são falhas. E Jesus, ele não é falho. Deus, ele não é falho, mas as pessoas são falhas. São falhas. Então eu quero dizer para essas pessoas que tá aí, ó, afastada dos caminhos do Senhor, não espere para amanhã. Por segundos a gente morre. Eu estou aqui agora, mas daqui a pouco eu não sei se eu vou estar aqui, nem sei se essa live vai terminar, eu vou concluir, porque nós não sabemos. Jesus pode voltar para mim agora. Mas eu quero dizer para você, não deixe de falar com Deus. Ele está todos os dias esperando você. O que eu falei para aquela jovem ontem foi uma coisa que foi o Senhor que tocou no meu coração para dizer para ela. Você tem filho? Ela disse, eu tenho. Você tem coragem de deixar seu filho ficar longe do seu filho 15 dias sem ver ele, sem ouvir a voz dele? Não, não dou conta. Pois é. O Senhor, ele sente saudade de você. Ele sente saudade da gente. E ela sente saudade de Deus, eu pude ver no olhar dela. Então, amadas do Senhor, vamos orar por essas pessoas que querem voltar, mas não tem força. E o Senhor vai dar essa força para elas, para eles, em nome de Jesus. Para você que está no vício do álcool, você só precisa dar uma chance de abrir a porta do seu coração para Jesus entrar. Não importa que vício seja. Não importa se é do álcool, se é do cigarro, se é da droga, se é da prostituição. Não importa. Você só precisa dar o primeiro passo, que é entrar. Entra, o Senhor fala, chama. Senhor, vem filha, vem filho, vem como estás, que hoje eu vou entrar na sua vida com um propósito, com um processo de cura. Mas venha do jeito que você tá, porque é eu que vou te transformar. É Jesus que transforma. Nós não damos conta, porque se nós for com a força do nosso braço, a gente não consegue. E eu estava lutando com as forças do meu braço. Eu não estava dando conta. Até eu entender que eu precisava de ajuda, não somente de Deus, mas de pessoas, porque Deus, ele coloca pessoas à sua volta para te ajudar, porque a correção, ela é uma forma de amar. Então não fique com raiva dos seus líderes por te corrigir, não. É o Senhor que está usando a boca dele para falar com você. Eu muitas vezes vim brava para casa, não, isso não é eu não sou assim não. Nós somos. É porque nós não olhamos no espelho e olhando para dentro da gente. A gente prefere olhar para a vida dos outros, a vida do vizinho, mas a gente não olha para nós mesmos, para procurar os nossos erros e buscar a cura para nós. Amém, amadas, amados do Senhor, muito obrigado por este momento, por vocês estarem aqui, né, este momento comigo. Eu ainda sou meio assim, retraída de gravar lives, dessas coisas, mas nós temos que buscar a nossa cura. Buscar a nossa cura para a gente ajudar outras pessoas. E uma coisa que eu acho lindo, sabe o que é? O Senhor nos escolheu, mas são muitos chamados, mas são poucos escolhidos para fazer o que o Senhor confiou a nós, que é louvar, que é pregar, que é orar, que é abraçar, que é amar. Não sei qual é o dom que o Senhor entregou para você, mas não guarde, não. Não vai enterrar o talento que o Senhor te deu, não. Faça com amor, com dedicação. Faça com amor, dedicação. E eu não sei o porquê, mas eu quero dizer algo. Essa live creio que vai ficar salva. Vou até tentar salvar, que eu não sei mexer. Mas para você que tem um marido que está longe dos caminhos do Senhor, não desista dele, não. Ore por ele. Ore por ele para ele ser resgatado. Até o Senhor falar assim, ó filha, hoje não dá mais. Mas enquanto o Senhor não falar, vai orando. Olha para ele ou para sua esposa, não sei.
ou para um filho, olha para ele como se fosse Jesus olhando. Ele precisa de ajuda. O homem que está no vício, a mulher que está no vício, ela precisa da nossa ajuda. Ela precisa de uma base espiritual de oração. Então não desiste dele não, não desiste dela não desiste deles não. O Senhor não desistiu da gente e Ele não desiste da gente. Então não desista não. Olhe para ele, para ela com os olhos de Jesus. É o que eu estou fazendo. É igual minhas filhas. Minhas filhas eu não estão no caminho do Senhor, mas eu sei que elas vão voltar. Não somente minhas filhas, mas a minha parentela, os meus amigos, aqueles nossos irmãos que estão no mundo, que estão aqueles mendigos, aquelas pessoas que estão sofrendo, sendo escravo do inimigo. Eles vão voltar, porque nós precisamos ser corrente de oração na vida dessas pessoas. Amém? Amém? Então, a gente tá com vergonha, mas vai lá e pregue com vergonha mesmo. Louva com vergonha mesmo, porque se a gente for esperar para ser capacitado, a gente nunca vai conseguir, porque a capacitação é Deus colocando conforme a gente vai praticando. Então, não enterre os seus talentos, não. Não enterre seus talentos. Cuide da sua casa, que é o seu coração. Cuide da sua casa, porque quando você cuida dentro, fora é transformado. Amém? E não ouça a voz de acusações do inimigo, dizendo, você não é capaz. Nós somos capazes, porque nós somos filhas de Deus. E por que o inimigo não quer que a gente venha para o reino ou para a casa de Deus? Porque ele sabe o que ele perdeu quando ele estava lá no céu, que ele queria ser mais do que Deus. Ele sabe o que o céu está nos esperando. Então volte hoje para Jesus. Volte hoje para Jesus, porque quando você voltar lá dentro, o Senhor vai te ajudar a permanecer. Amém? Então é isso que eu deixo para nós nesta noite. Que Deus venha abençoar grandemente a vida de todos nós. Que essa mensagem possa alcançar mais pessoas, vidas. E se for para mim gravar, é quando o Senhor falar, vai lá, minha filha, e grava, porque eu não quero fazer nada que não seja papai que está me ordenando a fazer. Amém? Glória a Deus, Ellen, Yara, pastora Lívia, pastora Meire, pastor Ricardo Mendanha. Que Deus abençoe grandemente a irmã Laís, né, esposa do pastor. Então, assim, irmãos, vamos ser curadas. Amém, Ellen, amém. Orem por mim, que se for para ser, vai ser em nome de Jesus. Amém, pastora Lívia, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, de Ná. Que Deus abençoe grandemente. Sim, louvado, toda a honra que é para Deus. Não é para mim, não é para ninguém, é para Deus. Nós temos que ser humildes, entender que nós não somos nada. Deus, Ele é tudo. Jesus, Ele é tudo. Então, Espírito Santo de Deus, obrigado, Deus, por este momento, papai. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor me trouxe aqui para trazer este testemunho da minha vida, que um dia eu tive no erro, um dia eu tive no pecado, e o Senhor Jesus me resgatou. O Senhor Jesus pegou, me sarou. O Senhor Jesus pegou e me lavou, colocou roupas novas em mim, e hoje eu estou aqui buscando a não cair, porque eu não quero cair, levantar, não. Eu quero permanecer em pé para ajudar aqueles que estão caídos a se levantar. Nós não temos que cair, irmãos, nós temos que ficar de pé para ajudar os que estão caídos a se levantar. E não ouvir mais a voz do inimigo dizendo, você não é capaz, você não vai conseguir. Quantas vezes eu deixei de levar o meu ministério a sério, porque eu ouvi a voz de Satanás, mas hoje eu não ouço mais. Hoje eu ouço a voz do meu Deus. Hoje eu ouço a voz do meu Deus. E eu sei que aquilo que Ele me prometeu, Ele já está sendo fiel na minha vida e está se cumprindo. Eu sou grata a Deus. Eu sonhava em ter um marido e o Senhor entregou um marido na minha vida. Ele colocou um homem na minha vida, um homem que também veio ferido, machucado, não era cristão e hoje ele é uma bênção. Mas foi por quê? Porque eu não deixei ele, eu olhei para ele com os olhos de Jesus. E hoje meu marido é uma bênção. Então, assim como Deus usou a minha prima, a pastora Jaqueline, para falar, Deus vai levar um Boaz para a sua vida, o Senhor trouxe esse Boaz para a minha vida. E Ele vai levar
o Boaz para sua vida, a Esther para sua vida. Só permaneça firme na presença do Senhor e volte hoje. Não deixe para amanhã não. Volte hoje, porque Jesus ele volta todos os dias para alguém. E quando ele vir para buscar a igreja, ele quer uma igreja transformada, santificada, libertada, curada, sarada, e não pessoas que estão machucando, não. Vamos ajudar a se levantar. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Obrigada, gente. Muito obrigada por tudo. Meu testemunho, ele é forte e eu sei que um dia o Senhor vai fazer com que eu venha aos poucos, né? Trazendo o meu testemunho aí e vai dar certo. Uma pessoa que era muito machucada, ferida. Hoje eu estou sendo transformada, porque eu permiti que Jesus entrasse no meu coração. Eu permiti. Amém? A paz do Senhor, boa noite a todos. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fique com Deus, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.